Olá, boa noite para quem está aqui assistindo ao vivo, boa tarde, bom dia para quem está assistindo a reprise. Nós vamos falar sobre cenografia e a nossa convidada é a Letícia Ponzi, que nós vamos chamar já já. Olha, já estou vendo gente por aqui. A Luanda, que é minha filhota, o amigão Juliano, que é arquiteto, que vai estar na outra segunda-feira aqui com a gente. Agradecemos muito a presença de vocês. Eu vou agora, gente, eu estou estreando, então vamos lá. Eu tenho que chamar a Letícia, que eu já estou vendo que ela está por aqui. Obrigada, Juliano, seu amor. Vamos lá. Bianca também chegando. Ei, Letícia, tudo bom, minha Ei, boa querida? noite. Boa Tudo bom, noite, então? tudo ótimo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito você estar aqui com a gente, né? Você ter aceitado esse desafio de fazer essa live. E, pessoal, é nossa estreia, hein? Nós duas estamos estreando, é a primeira vez. Então, a Letícia é uma profissional, né, uma cenógrafa, e ela vai. Boa noite, Valmir também entrou. E a gente vai. A nossa intenção aqui é fazer uma conexão da cenografia com o design de interiores, né? Ver se tem alguma coisa a ver essas profissões. E eu tô com uma Sim. colinha aqui, gente, de vez em quando eu vou olhar, porque eu tenho umas perguntas para fazer para a Letícia. Carla também chegou. Muito obrigada, Carla, pela sua presença. Então, Letícia, conta pra gente. Vamos voltar aí, né? Lá Voltar atrás no final. e conta pra gente por que você fez cenografia, né? Como é que foi esse início? Onde é que você estudou? Conta pra gente aí, Letícia. Rebeca, obrigada, Rebeca. Boa noite. Então, Obrigada pela primeiro, boa noite presença. a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer também a Solange pelo convite. Tá bom meu áudio? Eu até estou Ah, testando também, que é a primeira vez que eu faço. tá legal. Eu estou Tá, escutando bem, pessoal. tá Tá todo ouvindo mundo bem? escutando Maravilha. bem, todo mundo vendo a gente. Tá tudo ok? Diz aí pra gente se tá ok. É, porque às vezes a gente não sabe também, tem que ter um retorno, né? É, Maravilha. Tá todo mundo escutando. Então, eu eu quero acho. agradecer o teu convite, Solange. Obrigada. Eu nunca participei de uma live também, é a primeira vez, né? Mas gostei muito da ideia da gente conversar sobre cenografia e fazer esse paralelo com design de interiores, que é uma coisa que eu adoro também, né? Uma profissão que eu acho admirável. Então, Ah, eu acho que que eu posso contar um pouquinho. legal. Acho que eu posso começar contando como eu me interessei pela cenografia, né? Como a minha Isso. percepção foi voltada para a cenografia. Eu, desde bem jovenzinha, desde pré-adolescente, eu sempre gostei muito de cinema, né? E eu ia ao cinema com meu tio toda semana. Nós íamos ali em Botafogo, ele morava naquela região, e ali tem até hoje muitos cinemas, né? E nós Sim. assistíamos filmes cult, né? Que o pessoal chama de filmes cult. Assistimos filmes iranianos, filmes vietnamitas, sabe? Filmes europeus, Ai, né? que E eu sempre experiência, hein, para uma criança, né? porque eu era bem novinha, eu tinha 12 anos, eu marcava com ele, ele saía do trabalho, eu saía da escola e nós nos encontrávamos para ir ao cinema. Ele é meu padrinho também. Apesar de não trabalhar com arte, ele trabalha com uma coisa totalmente diferente, sempre foi um amante do cinema, né? E me apresentou esse cinema diferente, esse cinema rico, né? Culturalmente falando. E sempre nos filmes eu sempre tive um olhar diferente para a arte, né? Que a gente chama no cinema arte, né? A cenografia é um departamento, faz parte do departamento da arte. Então eu sempre Ah, tive um olhar especial, assim, sabe? Eu sempre tive uma grande curiosidade. Falava assim, nossa, como isso contribui para contar uma história, né? Como a cenografia, os ambientes, né? Contribuem para contar uma história. Como é um suporte enorme para os personagens, né? Os ambientes onde eles vão, né, viver, se forem casas, enfim. Os lugares, né, onde aquela história vai se passar. Então eu sempre tive essa curiosidade. E a partir dali eu pensei assim, poxa, chegou aquele momento, né? Terminei o ensino médio,
tinha que escolher um curso, e eu escolhi desenho industrial. Daí que foi totalmente diferente. Eu resolvi, Olha! eu comecei fazendo desenho industrial, né? Eu achava que era uma carreira mais sólida, sabe? Uma coisa assim mais normal, né? Ah, que Então, eu legal! cursei um pouco de desenho industrial e depois eu fiz essa mudança de curso, né? Que fica dentro da própria Belas Artes. E daí eu fui, na realidade, só para indumentária. Olha que loucura, toda uma trajetória. Indumentária, explica pra gente aí o que que é isso. Então, indumentária são os figurinos, né? Tanto de teatro como cinema, televisão. O curso que a gente faz para se tornar figurinista chama-se indumentária, né? E daí eu comecei a cursar indumentária e por algum momento na faculdade eu voltei para essa minha escolha inicial, né? Para essa minha paixão ali daquela época do cinema, com 11, 12 anos, que é realmente a arte, a cenografia, né? E daí eu comecei o curso de cenografia e terminei lá no Fundão, na UFRJ, né? Na Escola de Belas Artes. Em 2004 eu me formei. Ah, e quantos anos que são essa... Olha, já tem 17 anos, né? 17 anos Não, que eu me formei. o curso, são quantos Ah, anos o o curso. curso? Ah, a 4 anos? duração. Eu fiz o curso, Sol, em 5 anos, porque ele é um curso integral. Ele é um curso manhã e tarde. É um pouco complicado compor, Nossa, às vezes, é? com trabalho. É, ele é um Ah, curso sim, horários puxado. diferentes, né? É, horários diferentes e é As, longe, quer as dizer, para mim na matérias. ocasião era longe. É, eu tive dificuldade um pouco de fazer no tempo correto, que seriam 4 anos. Então eu levei um pouco mais de tempo, né? E Ah, é tá, então interessante são falar. 4 anos. São 4 anos, é o curso, são 8 períodos. Agora é interessante falar Uhum. que eu, durante o período todo da faculdade, eu trabalhei com professores da faculdade, eu fiz estágio, eu já fui vivenciando a experiência da profissão ao longo do curso. Né? Além de eu sempre ter frequentado muito teatro, né? Essa história do cinema que eu contei, eu sempre gostei, né, desse ambiente. Eu também, durante a faculdade, eu trabalhei bastante, do primeiro ao último período, né? Então, isso foi uma base muito importante para mim, porque é uma profissão muito prática, né? Na faculdade, claro, a gente estuda história da arte, estética, folclore, uma série de matérias teóricas, mas é uma profissão muito prática, a cenografia, assim como a composição de interiores, o design de interiores, né? Tem um lado bastante, né, prático. Então, eu Sim, tive essa sim. vivência da É, assistência, né, que é muito é, importante para a minha é formação. muito, muito importante. Gente, a Letícia é filha da Cristina Pereira, aquela atriz maravilhosa. Tinha que ter um É, pezinho na arte, né? pois é, A Fedora de Sassaricando. isso. E a gente É. adora, adora sua mãe. Então, Ah, obrigada. agora você me conta assim, o profissional o cenógrafo, ele Uhum. pode atuar assim dentro do mercado, aonde ele pode atuar, para as pessoas entenderem. Ah, isso é legal, essa pergunta, Solange. Na realidade, ele tem várias frentes de trabalho, né? Os meus colegas mesmo se dividiram muito depois que se formaram. Muitos foram para o carnaval. Tem muita gente que faz a faculdade Hum, mirando muito o setor do carnaval, né? Muitos olha, colegas, assim. Muito legal, tanto na parte de indumentária como cenografia, né? Outros foram para o cinema e para a televisão, que é uma linguagem mais ou menos parecida. Outros foram para o teatro. E eu mesmo tenho uma experiência legal para contar, que eu trabalhei com uma amiga minha, em parceria com ela, fazendo vitrines também. O visual merchandising, né, que o pessoal chama. ah, Não só vi- vitrines, como estandes. ah, Estandes de sim. moda. É engraçado. Eu tenho uma experiência no início da nossa empresa, né, que era eu e uma sócia. Nós Uhum. trabalhamos em eventos de moda na parte de cenografia, fazendo os estandes, né, também. É muito legal. É interessante. É um trabalho bem expresso, né? Um trabalho mais assim compacto, né? Porque você logo levanta todo o material, já tem reuniões rápidas de criação, é um Ah, trabalho mais expresso, sim, mas muito sim, interessante. é bem interessante. A gente gostou bastante de trabalhar. Mas É. você foi realmente se fixou em qual desses? E ela tem uma Então, pessoa aqui falando que congelou. congelou? Congelou para Ué, todo mundo? Congelou quem? será? Eu ou a Pois Letícia, é. gente, ajuda aí. Porque aqui para Pra mim gente tá não perder, né? normal. Pra não perder Será que nada. foi a É, Rebeca que colocou que a Rebeca congelou? falou congelou. É.
Pois é, Sol. Ah, Não tá. Não, funcionou. eu acho que de Então foi algum repente foi problema só na transmissão alguma para ela, né? conexão, né, lá para ela. Tá, então É. vamos lá. Dentro da Então, cenografia, então, a dentro gente da tem cenografia, é, esses teatro, cinema, rumos aí, teatro, cinema, cinema, que, TV, né, que é muito parecido, carnaval, como a gente falou, vitrines, estandes, festas também a gente pode falar, né? Que é cenografia para festas também. ah, sim, gente, é para Sim, né? festas. Às vezes é uma festa mais É, elaborada, às vezes a pessoa quer fazer uma publicidade, a isso. gente não pode esquecer, publicidade, que é um ramo também muito interessante também, que é um trabalhos rápidos e geralmente tem mais verba, né? A publicidade acaba movimentando um dinheiro maior, sabe? Então são trabalhos rápidos e geralmente melhor remunerados, né? Não só como cachês, Ah, como também a tá. criação, para a gente desenvolver o projeto, sabe? E acho que eu esqueci alguma coisa, show também, né? Sol, show de Show, música tá, que eu tá. também Além tenho do uma breve teatro, experiência, shows também, né? shows também. Tá. E daí cada tipo de setor desse tem um processo de criação um pouco diferente entre si, né? Mas tem suas, assim, vamos dizer assim, suas especificidades, né? Cada um tem um processo assim um pouco diferente, às vezes, de criação, um tempo de criação, equipes de tamanhos diferentes, né? Daí a gente pode falar um pouco sobre o que você Então, quiser. o que eu queria saber também, para fazer uma conexão com o design de interiores, que dentro do design de interiores tem várias especializações, né? Tem gente que se Uhum, especializa só em interior de residências, outro em comercial. Tem gente que se uhum. especializa só em iluminação, só ou assim, se especializa, faz as outras coisas, mas é aquele profissional que você sabe, não, vou chamar fulano porque eu sei que ele é Sim. bom nisso, né? E Uhum. dentro da Ah, cenografia, a gente também uhum. tem essa divisão, como é que é, Letícia? Tem, Fala tem, aí pra gente. tem os próprios setores que eu descrevi agora para você, e tem também as funções. Por exemplo, eu comecei trabalhando muito com teatro, né? Como eu falei durante a faculdade, depois que eu me formei, eu passei a assinar os meus cenários, e também figurinos, eu falei sem querer, mas também tive essa experiência com figurino para Ah, dança e cenografias para nossa, que companhias de legal. teatro. Como é É rico, muito legal. né? É muito rico. Pena não poder, né, só mostrar os trabalhos, as pranchas. Ah, Eu fiquei com um pouco de dó disso, né? Como não pode, a gente não pode mostrar o processo para as pessoas, o ah, resultado, a de repente, pesquisa. mas aí depois a gente combina uma outra live, eu vou abrir também um canal no YouTube e a gente vai ter mais Ah, possibilidades, né? maravilhoso, Que aí a gente pode maravilhoso. mostrar, se você É, estiver no seu computador, mostrar a tela do seu sim, computador, claro, eu acho muito bacana. vamos, Porque como a vamos gente trabalha com fazer imagem, tanto eu como você, como a gente trabalha com imagem, é muito interessante mostrar o projeto. isso, Assim como eu acompanho o seu canal, né? A sua página, né? Onde você mostra o antes e depois dos projetos, né? Eu acho isso muito legal isso. para as pessoas verem, né? É tão claro assim as mudanças, né, dos ambientes quando elas sofrem uma transformação, né? E eu Ah, acho que a sim, cenografia tem sim. isso também. Ela transforma o ambiente de uma forma assim, né? Incrível. Eu dei uma lidazinha, né, para também não ficar voando aqui na conversa, e Sim, daí eu vi que a cenografia, ela te remete a algum tempo, né, algum momento, às vezes do passado, pode ser também uma coisa futurística, né? É isso sim. mesmo? Também pode ser. Na realidade, eu acho que a cenografia, em resumo, né? Até a palavra cenografia, eu até peguei o significado dela. Meu Deus, onde é que eu escrevi? É grafia da cena, né? Esse é o significado. Peguei minha Ah, colinha aqui. Grafia da cena. Eu acho que é tudo que se refere à imagem, né? Tudo que se refere ao visual de uma cena, né? Então, tanto num espetáculo de teatro, como numa novela ou num filme, né? Mas eu não queria até perder aquela pergunta sua anterior para também, né, ficar dentro do que você falou das tá, possibilidades de das trabalho, das possibilidades. funções. Eu, Isso. por exemplo, Sol, durante muito tempo eu trabalhei como assistente de cenografia, né? Primeiramente, depois como cenógrafa, assinando os meus cenários, né? E eu buscava no meu trabalho, só para falar um pouquinho do meu trabalho, no teatro, eu buscava muito uma cenografia tipo instalação. Eu sempre gostei muito de artes plásticas, sempre frequentei também muitos Hum, museus. E eu sempre gostei de uma cenografia de sensações, uma cenografia não realista,
né? A gente chama muito, tem um tipo de cenário que é cenário de gabinete que se fala, que é um cenário que reproduz uma casa, por exemplo, na perfeição, né? Claro que os materiais não têm a durabilidade, mas é feito de uma Ah, maneira que sim. você parece realmente estar no lugar, tem janela, né? Se tem um fogão em cena, o fogão acende o fogo, sabe? Eu queria até Sai que água da você pia. falasse também um pouquinho sobre, Pois depois você é, fala, sobre sobre isso. os materiais Sobre que os são usados. materiais. Que são Isso. materiais similares para dar uma ideia de um realismo, mas claro que não são tão especiais como no Uhum. caso da arquitetura, né, e do design de interiores. Mas eu sempre optei por uma cenografia mais lúdica, né, uma cenografia assim mais de sensações mesmo. Então, nos espetáculos que eu fiz, por exemplo, tem um espetáculo que eu fiz em 2007 que o texto era baseado na obra do Schopenhauer, daquele filósofo, né, que tem uma série de estratagemas e trabalha com embate, com as argumentações e tal. Nós fizemos uma espécie de uma grande maquete. Eu falo nós fizemos porque o teatro tem muito uma criação coletiva. Inclusive vi que a Sueli entrou. A Sueli Gerhardt trabalhou comigo nessa companhia. Ela é uma mestra da costura, Ah, uma que legal. Seja maravilhosa, bem-vinda, né? E no outro Sueli. espetáculo dessa companhia, ela fez figurinos lindíssimos para mim. Ela conseguiu materializar as minhas ideias de forma primorosa. A gente tem muitos parceiros, né, Sol? Imagino como você também tenha nos seus projetos. Uhum. A gente, Sim. a gente desenvolve ao longo da carreira parceiros como a Sueli e como outros tantos que eu tenho, que são pessoas que conseguem transformar nossas ideias com perfeição, né? E isso eu acho que o teatro tem esse Ah, isso é aspecto de ser uma grande maravilhoso, família, né? assim. Isso eu acho muito bonito, assim, porque a gente encontra realmente parceiros. E nesse espetáculo que eu estava falando que esse a Sueli não fez, foi da mesma companhia, com a Helena Varvac, que é uma atriz excelente. Eu me baseei, eu me inspirei, Sol, nos cadernos dos ensaios. Eu vi que o diretor e os atores faziam uma série de anotações. E eu resolvi criar uma grande maquete com todas aquelas anotações do processo de criação do Ah, espetáculo. Então, como era um espetáculo sobre argumento, sabe? Sobre o embate, né? Baseado no Schopenhauer, eles transformavam o cenário a cada espetáculo, sabe? Escrevendo coisas. Era tudo em papel, todo de papel craft, né? E ai, o que Jorge, interessante. um colega meu criativo e genial também, que é o Jorge Bravo, que geralmente faz os cenários para mim, ele é formado em arquitetura, mas também é cenotécnico. Ele transformou aquela caixa cênica numa grande maquete de papel craft, com uma estrutura mais rígida, né, para que pudesse durar todos os Aham. espetáculos. Porque a gente também tem que pensar nessa questão da durabilidade do cenário, né? Porque vai montar, desmontar, viajar, aquelas coisas. Então também não pode ser muito descartável, né? Como eu acho que acontece um pouco no carnaval. Espero que eu não esteja falando uma bobagem, porque eu nunca trabalhei no carnaval. Eu acho que o carnaval é uma coisa mais assim, né, para dois desfiles, né? Quer dizer, todo mundo espera que sejam dois, né? Que a pessoa vá para É, o desfile dos campeões, né? é menos Mas então tempo, né? é menos Que tempo, vai exato. O ficar. material pode ser mais perecível, né, Sol? E nesse espetáculo a gente fez tudo em papel, mas de forma muito estruturada, e o cenário se modificava, assim. Eles tinham o temperamento do espetáculo, que era aquela coisa do embate, e das pessoas escreverem os argumentos e os estratagemas do Schopenhauer, e puxavam rolos de papéis bobinas enormes, escreviam, e o cenário se transformava a todo tempo, né? Ai, Então, gente, é muito deve interessante, ter eu acho, ficado essa coisa da obra lindo. viva. Porque eu acho que a Do cenografia é uma obra movimento, viva. né? Ela estava em cena junto com os atores. Né? Nesse outro espetáculo que a Sueli participou, era o encontro da Capitu, né? A Capitu da obra do Machado de Assis, né? Do Dom Uhum. Casmurro. A Capitu se encontrava com ela mais nova, ela mais velha com ela mais nova. E esse encontro eu resolvi que poderia se passar num cais do Porto. Né? Então nós Ah, fizemos um cais, só que não com aquela mega estrutura, simplesmente um pier, assim, como se fosse aham. um pier para o infinito, sabe? Um pier que levaria elas para uma viagem interior, na verdade. Então não tinha realismo nenhum, sabe? Mas era realmente uma atmosfera, assim, uma atmosfera da sensação das personagens. Eu quis transmitir isso, sabe? Então eu buscava Nossa, muito esse tipo de projeto, né? Desenvolver esse tipo de projeto. Eu tive parceiros incríveis nesse período, que é embarcaram nessa o ideia. muito Uhum. bacana, né? Esse processo. O Valmir está colocando aqui, Valmir, Ai, meu marido, que já viu muitas peças, né? Ele adora ir a peças de teatro, né? Viveu muitos anos em São Paulo, né? Está pouco tempo aqui no Rio. E está falando aqui da riqueza, né, dos detalhes dos cenários. E realmente tem cenários assim impressionantes, né? Impressionante. Tem Mas réplicas assim perfeitas, né? você ficou mais no teatro? Você foi mais para o teatro? Ou você fez mais Eu trabalho no teatro ou no cinema?
Então, eu acho que teve uma virada para mim, é importante, que foi mais para quando eu estava próxima dos 30 anos, porque esse período que eu te contei foi meu período pós-faculdade, né? Onde eu desempenhei onde eu desenvolvi, desculpa, esses cenários, né, com essas companhias de teatro. E depois, depois que eu fui mãe, eu comecei a trabalhar mais no cinema, porque teve esse momento mãe, né? Que é um divisor de É, águas na nossa vida, né? é, E daí, depois que eu tive filho, eu comecei a trabalhar no cinema, mas como produtora de arte. Daí eu acho que eu posso fazer um link com aquela sua pergunta, que é uma das funções que um cenógrafo pode desempenhar, né? O produtor de arte, ele é ah, encarregado, vou dizer assim, o diretor de arte no cinema é o chefe máximo da equipe da arte, né? Que é responsável pela criação do projeto todo, de um filme, né? De toda a arte do filme, né? E o produtor de arte, ele tem uma função de administrar tudo que acontece no setor, no departamento da arte, né? Desde as despesas, ele cria um orçamento, ele desenvolve um planejamento baseado num que a gente chama de decupagem, né? Porque tem uma coisa interessante que a gente recebe um roteiro e a gente disseca aquele roteiro, a gente faz uma coisa que a gente chama de decupagem, né? E a gente vê hum, se na cena o que a gente vai precisar, quantas pessoas tem na cena, se vão ter figurantes, quantos são, se vão ter pessoas, por exemplo, armadas, né? No caso, eu fiz uma série que está até disponível na Amazon. É muito legal porque as pessoas. Na Amazon, ah, né? Desculpa, eu falo errado. diga aí O qual meu é. modernizou. É a Amazon. A série se chama Brasil Imperial. Olha, gente, aí uma dica para todo É mundo. uma boa dica. Para quem Vamos gosta de época, assistir é muito Brasil legal. São 10 Imperial. Brasil Imperial, são 10 capítulos, né? Que contam a história do Brasil, né? Contam a história. A primeira parte é Dom João VI, depois continua com Dom Pedro I, e a gente futuramente, se essa pandemia der uma trégua, vai fazer a terceira etapa, né, do Brasil Imperial, que é sobre Dom Pedro II. É produzida pela Seis Gran Rio, né? A Sage Gran Rio tem um setor de audiovisual, muita gente talvez não saiba, né? Mas eles têm estúdios, né? Pequenos estúdios, eles estão se solidificando, né? Cada vez mais como uma produtora de audiovisual também, né? A Fundação Sage Gran Rio. Né? Ele já tem um teatro muito simpático ali no Rio Comprido, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas que é lindo, né? E eles desenvolvem também agora projetos audiovisuais. E essa série, Sol, é uma série que a gente fez muita pesquisa. Então, eu, como produtora de arte, né, além de eu fazer essa decupagem junto da equipe, a gente divide também, né? O que tem para o aderecista fazer, o que tem para o cenotécnico fazer, que é o que vai construir, se tem construção, se não tem construção. Algumas coisas são locação, né? A gente visita um espaço, que geralmente é produzido por uma figura que é um produtor de locações, né? A gente visita, por exemplo, a gente filmou aqui na Casa da Marquesa, em São Cristóvão, que é um lugar que seria o Ah, Museu da Moda, que ainda não se transformou, infelizmente, no Museu da tá. Moda. É belíssimo, que foi onde residiu realmente a Marquesa de Santos. Daí, quando nós entramos lá, nós fazemos uma coisa chamada visita técnica e apuramos tudo que é preciso ser feito naquele lugar. Né? Se pode sofrer alguma interferência, tais como pintura de parede, colocação de cortinas, nós listamos tudo, absolutamente tudo. Isso é chamado de dressing. Isso que eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho. A gente faz uma coisa que é dressar o espaço. A gente vai dar É, vida para aquele espaço. o Escolhendo design de móveis, interiores, a gente também faz a visita técnica, a visita justamente técnica, né? para estudar todo o ambiente. Também a gente conversa muito com quem mora no local, né? Se for residência, né? Com os proprietários. Sim. Tem isso Vocês precisam ter também. essa troca também, né? Porque o cliente, no caso, que Ah, dá o sim. briefing para vocês, né? É, No nosso caso, o briefing vem desse diretor que, né, busca mostrar alguma coisa com o filme e troca essas informações com o exatamente. diretor de arte. Daí são desenvolvidas plantas, né? Pranchas, plantas e pranchas, né? Plantas da locação, com as medidas e tal. É um Aham, trabalho muito parecido com o do arquiteto. Mas esse isso. trabalho no cinema, o responsável por isso é o cenógrafo. O cenógrafo no cinema ele é mais técnico, vamos dizer, ele retém essa parte das plantas, né? E ele acompanha toda a construção que vai ser feita, né? Se, por exemplo, eu vou do lado de fora da Casa da Marquesa, vai ter uma revolução, alguma coisa assim, eu vou ter que botar um cenário de guerra, uma barricada e tal, ele vai desenvolver aquilo ali, né? E o produtor de arte fica a cargo dele também todos os aluguéis. A gente aluga muita coisa no cinema, então desde a parte de efeitos, armas e tudo, que eu procuro um fornecedor que me loque esses equipamentos, esses objetos. Eu também tenho contato com locação de animais, locação de carros de cena, né? Por exemplo, nós fizemos um Hum, filme de época, daí, por exemplo, eu vou e escolho os carros de época que vão estar em cena, apresento para o diretor de arte, né? Com uma aprovação dele, a gente aluga aqueles carros. Então, a gente tem contato com muitos fornecedores.
E isso também eu acho que pode ser muito parecido com uma atividade de vocês, Ah, né? Porque sim, são sim, inúmeros sim. fornecedores, então tem essa administração, Inúmeros, né, Sol? exatamente, inúmeros fornecedores para você Exato, então a gente. compor todo o projeto, né? Nossa, Isso. mas olha, tá uma delícia o nosso papo aqui, estou gostando muito. Ai, E que bom! é tão bom, né, a gente conhecer coisas novas, né? Claro. Eu adoro Eu também. conhecimento, acho que nunca é demais. Então É. a gente ficar sabendo. Eu vou pegar o gancho que você falou aí sobre Uhum. essa série, né, da Amazon que você está fazendo, né? Eu vou pegar esse gancho aí que você falou que parou, né, por causa da Uhum. pandemia. E Sim. aí, É. como Pois eu é. gostaria de saber como estão os trabalhos, né, para todos É. esses profissionais que trabalham com cinema, com teatro, que está tudo Sim. parado. Como é que está sendo isso para vocês, né? E eu estou sabendo que É. você teve aí um plano B, né? Que você está inovando Sim. aí. Então, conta para Exato. gente, Letícia, como é que está Então. isso? Uhum. É, pois é, Sol, a gente estava com alguns trabalhos, essa equipe com quem eu sempre trabalho, né? Esse diretor de arte, que eu vou até falar o nome dele aqui, porque, nossa, foi meu professor na faculdade, a gente tá junto há tanto tempo trabalhando, que é o Ronald Teixeira. O ano passado, nós terminamos esse trabalho junto ao Cid Gran Rio. Estávamos aguardando essa segunda etapa, né, da série, que já estava Uhum. engatilhada para iniciar. A gente com pesquisa em dia, tudo, né? Até visitas mesmo à locação. Fora isso, também estávamos com um filme que ia ser rodado na Amazônia, olha só, logo na Amazônia, que Olha, ficou nevrálgica aquela região, né? Mas a gente ia fazer um filme é lá, seria uma experiência interessantíssima, né? Um filme fora, enfim, quer dizer, riquíssima. mas é fora porque, imagina, uma coisa totalmente diferente, para mim seria muito novo. E também tinha um outro filme que a gente iniciou no final de 2019, que são episódios, né, baseados em textos do Domingos de Oliveira, né, que eu trabalhei muito tempo com Domingos também, né, um cineasta das antigas, enfim, que infelizmente faleceu, né, também em março de 2019, mas eu trabalhei muito nos filmes do Domingos, assim, e esse filme ele deixou, assim, já pronto, né, e a Renata, que foi produtora dele durante muito tempo, estava dando continuidade ao trabalho do Domingos, até como diretora. Ela mudou de produtora para também assumir essa função da direção. Então, nós gravamos um dos 5 episódios que seria o filme. O filme seria dividido em 5 episódios. Gravamos um. Daí chegou a pandemia, né? Março de 2020, e tudo foi Uhum. interrompido, né? Nós estávamos em negociações com uma produção, a outra produção já vendo locação, a outra a gente já estava desenvolvendo uma pesquisa, e tudo se estacionou. Eram 3 projetos que nós tínhamos engatilhados, né? E esses projetos paralisaram, porque o nosso trabalho acontece de forma presencial, né? Por mais que a gente tenha visto aí artistas fazendo live, né? É. Principalmente pessoas de música, né? Que conseguiu, enfim, montar equipes menores, reduzidas, Uhum. mas um espetáculo de teatro, uma coisa assim, uma coisa de cinema grande, não tem como você fazer à distância, né? A equipe tem que estar presente, as É, equipes são enormes, né? Ainda mais uma série, por exemplo, como essa, Brasil Imperial, é uma série com uma equipe enorme, é uma série de época, né? A gente imagino. tem cenas com muito figurante. Então, assim, é uma coisa que não tem como fazer de forma pequena, né? Então, por uma questão de precaução, é lógico, tudo foi interrompido. Né? E daí eu fiquei muito angustiada, porque essa profissão ela já tem uma coisa assim oscilante, né? A gente não é um trabalho normal, assim como o teu também, né? São projetos que a gente trabalha É. aqui, às vezes não tem Uhum. trabalho, às vezes dá aqueles intervalos, a gente fica meio sem perspectiva. É. Até aí eu sabia lidar com essa, né? Mas a pandemia durou mais do que, aliás, está até agora, mais tempo do que a gente imaginava, né? E daí eu É. comecei a fazer, eu fiz um curso, na realidade, numa plataforma espanhola, que eu acho que muita gente conhece, chamada Doméstica. Doméstica com Sim, K. É uma plataforma sim. criativa. E todos os cursos são É. maravilhosos, dá vontade de fazer tudo. Não dá para fazer, né? Por causa de dinheiro. Mas dá vontade de fazer tudo. Dá vontade de aprender a fazer azulejo, fazer cerâmica, fazer boneca de pano. Tudo é maravilhoso. Né? E eu nunca fui assim, uma pessoa super habilidosa, assim, sabe? Só, eu nunca fui uma artesã, né? Essa que é a verdade. Eu nunca Ah, é? tive essa, né? Eu sou muito melhor em planejamento, né? Essa coisa de produção, Ah, de vai pra rua e consegue coisa. Eu gosto de ir a campo, assim. Eu sou uma profissional desse estilo, né? Por isso que eu acho que eu me encaixei tanto na produção de arte, né? Porque eu gosto de estar, assim, sabe, em contato com as pessoas e na rua, produzindo, comprando, captando coisas, né? Pesquisando. E daí mas eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu comecei a fazer colagem a partir de um curso que eu fiz com uma professora espanhola de colagem. E eu me encontrei na colagem. Eu fiquei fascinada, assim, com essa possibilidade que tem, porque eu acho uma coisa infinita as possibilidades da colagem, né? Eu acho que tudo pode estar numa colagem.
E essa É, mistura de materiais, essa riqueza e essa liberdade, sabe, Sol, de criar em cima de criar, né? né? É, Exato, eu fiquei fascinada. Eu fiquei, achei tão livre aqui. durante a faculdade, né, design de interiores, eu tive foram 2 períodos de artes, né? E um deles foi assim para a gente botar a mão na massa mesmo. E eu tive essa experiência, eu adorei fazer colagem. Eu acho assim, Olha, você pode viajar, né, Letícia? exato, Tem, exato. você tem algum quadrinho aí para mostrar para gente? Você Tenho, tenho consegue? até aqui. Eu vou até A, pegar Le- um que eu adoro. a Letícia está fazendo um trabalho lindo. Já fez Deixa eu para ver se dá minha para vocês filha. verem. Porque tem uma iluminação que pode ajudar ou não, né? Vê aí, É, seu sol, se não tá está vendo. dando muito para ver, mas depois vocês dão O um vidro pulo rebate a luz, né? dão um pulo na página dela É. para Ah, ver. por favor, a página. Uhum. Gente, começa a curtir lá, seguir a Letícia, que ela está fazendo um trabalho muito bonito. Sim, eu E acho fantástico. foi o plano B dela, né? Porque ela precisa se Foi. sustentar, né? O cinema está Exato. parado, o teatro está parado Também, não e, tem previsão. e não tem previsão, né? A gente não sabe até quando que vai ficar isso aí, né? Mas Exato. fala um pouquinho desse seu trabalho de Da colagem. colagem, como é que ele é feito, a pessoa querendo encomendar um quadrinho desse, como é que é feito, Claro. Letícia? Então, Sol, todas as minhas colagens, elas têm alguma coisa que une elas. Eu acho legal ter uma linha assim, sabe? Um caminho assim a percorrer. Eu gosto muito disso. Tem gente que acha que é bobagem, que o artista deve fazer uma coisa diferente da outra, mas eu gosto muito dessa história da assinatura, né? Então, assim, eu procuro sempre a imagem, a figura central das minhas colagens é a mulher. Né? Até bonito que a gente está no Dia da Mulher e pode falar sobre isso, né? Eu acho Aliás, parabéns para todas as mulheres que estão aqui prestigiando, né? A gente, um abraço muito gostoso, viu? Recebam. Muito sim, parabéns um mesmo. abraço. Um beijão para todas. Mas então, Sim. Sol, daí eu busco sempre incluir nas minhas colagens a figura feminina, né? E é um pouco instigante, assim, eu gosto de algo que cause uma. Eu não sei se eu vou falar perturbação, parece uma coisa pesada, mas não é exatamente isso. Eu quero dizer algo que instigue as pessoas, né? Assim como na Aham. cenografia eu buscava aquela coisa das sensações, as minhas colagens ela tem uma coisa não muito óbvia, né? Então é uma mistura, às vezes, de elementos da natureza que se fundem nessas figuras femininas, né? Eu gosto também agora de misturar materiais, sabe? Às vezes eu pego até um material orgânico e coloco na colagem, sabe? Eu sei até que existe um trabalho de prensa de coisas orgânicas em quadros, mas eu ainda não aprendi. Até tem na plataforma doméstica. De repente eu me empolgo de fazer, né? Mas eu procuro isso, misturar materiais. Agora eu tenho misturado até técnica de pintura. Às vezes o fundo é uma pintura abstrata, né? E depois vem esse elemento principal, assim, em cima. Enfim, e na realidade vai surgindo muito a partir dos materiais, porque eu acho também muito legal, Sol. Às vezes o material fornece a ideia pra gente, né? O material Então, fornece a inspiração. você trabalha assim com vários tipos de materiais, várias texturas, é isso? Isso, exatamente, várias Tá. texturas. Eu busco isso, uma coisa mais rica, né? E eu gosto também muito de trabalhar com o que eu tenho. Assim, sabe, o material me dá às vezes a ideia. Às vezes sei lá, tô em casa de bobeira, assim, olho uma coisa e falo, nossa, mas isso podia estar na colagem. E a partir daquele elemento eu crio a colagem. Eu acho isso muito legal. Aproveitar coisas que eu tenho também, porque tem essa coisa da sustentabilidade, né? Essa ideia, né? Essa coisa, Sim, nossa ideia da sim. sustentabilidade. Eu É, acho isso muito como são interessante. pedacinhos pequenos, né? Você vai Sim, reaproveitando, às vezes um papelzinho que é para o lixo já vai para, exato. né, para Às vezes compor, né, a arte. Muito legal, muito exato, interessante. às vezes é um pedaço de uma embalagem, como você falou, um pedaço de um papel, mas o papel é lindo, né? E o papel vira uma saia de uma Pois mulher, é, olha que sabe? espetáculo, gente, É um espetáculo. apaixonante. Eu gosto muito dessas fusões, assim. E isso que a gente falou no início, a liberdade que a colagem dá, né? Porque eu não estou presa a nada, né? Não tenho nenhum. Enfim, é absolutamente assim, surge realmente da minha cabeça, né? Aquelas colagens. Ah, e você falou dos quadros. Então, eu estou com todas as colagens disponíveis para venda. Todas as minhas colagens, elas variam do tamanho A5 até o tamanho A3. E todas têm moldura, né? Normalmente só uma moldura preta, né? E vidro na frente, mas eu também posso fazer com outra moldura, né? Teve uma moça que é uma amiga, na verdade, a Mônica, que você conhece.
A Mônica, mãe dos gêmeos, né? Do Gui Ah, e do Luizinho. sim, a A Moniquinha. Mônica, a Moniquinha lá encomendou uma japonesa que ela se apaixonou e ela insistiu numa moldura dourada. Eu até falei, ai, Mônica, mas eu tenho molduras pretas, vai ficar lindo, vai destacar a arte. Ela falou, Letícia, vai na moldura dourada. E ela tinha razão. Ficou lindo, Ó, sabe? E também é bom a gente você abrir tem que mão das agradar ideias. o cliente tem que ficar feliz. Exato, exato. Isso daí é uma parte comercial importante, né, Sol? Não, e é bom também a gente É, abrir mão das ideias, né? Assim, jogar fora, às vezes, uma ideia que você acha que aquilo é ideal, é essencial, e não é. Realmente a moldura dourada ficou linda nessa colagem da Mônica. Ela exatamente. tá Eu super quero feliz. agradecer aqui. Eu estou vendo tua mãe está aqui, a Cristina Pereira. Muito Tá aí obrigada, assistindo. Cristina, pela sua presença. O Ricardo, a Adriana. Gente, estou muito feliz de vocês Muito estarem obrigada. aqui, viu? Então, Muito bom. a Ó, Letícia tem o Augusto, né, que é o filhinho dela, que é sim. uma graça, o Augusto, né? É uma É, figura, né? Augusta. É Uhum. amiguinho dos meus netos desde Então, da creche, né? desde a creche, Desde a minúsculos, conheci na creche. barriga, né? É, São, ficaram amiguinhos, são muito é, inteligentes, todos eles, é são umas verdade, graças. Sol. Pessoal, É. vocês podem fazer perguntas também aqui para Sim. gente, viu? Alguma curiosidade que vocês Ah, isso é tenham, legal, claro. pode Uhum, perguntar. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Ah, uhum. tá, você já falou do processo. Ah, porque eu vi também, você fez para. Você está falando que você sempre gosta de trabalhar com a figura da mulher nessa arte que Sim. você faz. Mas Uhum. você fez o quadro da Bianca, da minha filha, e você Ah, sim. usou a A foto imagem da deles. família, né? Então tem essa Sim, possibilidade também, né? tem. De Tem essa fazer possibilidade, com Sol, a foto da de fazer uma família. encomenda. E no caso da Bianca, ela escolheu a foto e foi uma escolha muito bonita, porque eles pareciam que estavam no ninho, né? Então foi uma foto muito assim, a escolha é muito feliz, né? Ficou Ficou lindo. E eu lindo. busquei elementos, eu busquei cercá-los de elementos que tinham a ver com eles, né? Com a vibração deles, que são alegres, e Aham. a praia, e todo aquele universo do Leandro e da Bianca, né? Que são pessoas que eu conheço e tenho todo um afeto, né? Então foi muito legal fazer a colagem para eles. Mas eu É, aceito encomendas por isso, porque fazer, eu acho que é uma lembrança linda, né? Sol, diferente de você ter em ah, casa. sim, sim. É exclusivo, né? Você tem um quadro Exato. desse. É exclusivo, é só você que vai ter, né? Eu estou É vendo que único, é uma peça A única. Cristina Ferrarese também está nos prestigiando aqui, falando que as É. pessoas tiveram que se reinventar, né? Nesse Sim, momento aí que nós estamos passando de pandemia, e muita gente teve que se reinventar. pois Isso é. aí é a realidade que a gente está vivendo, né? É o momento que Uhum. a gente está vivendo. É uma E transformação, né? Enorme. é, é, é uma transformação. Você teria mais alguma coisa para falar com a gente da É, parte de eu acho que é legal cenografia? da parte de Se alguém, cenografia. Pois, se alguém eu não sei se eu tiver respondi, né? alguma Não sei se eu respondi pergunta bem aquela aí, tua pergunta. Desculpa, Sol, te cortei assim de um pouco. Eu não qual? queria saber se você. Aquela pergunta que você fez sobre as funções que uma pessoa formada em cenografia pode desempenhar, né? Eu acho que eu fiquei muito presa só na cenografia, no cenógrafo mesmo e no produtor de arte, que foram as duas É, funções que eu desempenhei, né? Mas o diretor de arte também é muito interessante, né? E tem as assistências dessas funções todas, né? Tem o assistente de cenografia, o assistente do produtor de arte, tem o produtor de objetos, né? Eu tenho muitos colegas que são aderecistas também, que têm a mesma formação que eu, né? E que fazem adereços, que é uma função também importantíssima, né? Numa equipe de cenografia também, numa equipe de arte, aliás, no cinema, né, ou na televisão, a gente conta também com pintores de arte, né? A gente conta com outros inúmeros profissionais com uma formação muito próxima, né? Então, na realidade, existem várias funções que podem ser desempenhadas, sim, por um cenógrafo, né? E fora que às vezes a gente vai desdobrando, fazendo curso, se especializando, não é? é. A Bianca tá me perguntando aqui sobre a questão de reaproveitamento, como eu Hum. vejo a questão no design de interiores.
Olha, Interessante. eu gosto muito de fazer projetos que misturam estilos. Eu não gosto daquela coisa quadradinha. E também outra coisa, às vezes a pessoa tem um móvel em casa, um móvel antigo, às vezes foi da avó, né? Ou da mãe, ou da tia. E eu acho que é muito importante a gente pegar, até porque tem um fator emocional ali, né? De Uhum. reaproveitar de alguma forma esse imóvel dentro do contexto, né, do projeto de design de interiores, né? Eu acho muito importante. A gente não pode sair descartando, né, as coisas, vamos jogar tudo fora, vamos doar tudo, e Uhum. não é por aí, né? Eu acho bem importante essa parte, né? Aí já entra a ecologia. Tem o Ricardo aqui, qual o maior desafio da cenografia? O Ricardo perguntando. Pois é, eu acho que o maior desafio da cenografia é a gente conseguir materializar as ideias que surgem no processo criativo das equipes, com às vezes um orçamento que não corresponde, né? Eu acho que aí é que a gente tem que ter um jogo de Hum, cintura, porque muitas vezes o orçamento está muito aquém das ideias, né? E daí tem que usar muita criatividade, buscar alternativas, buscar opções. Essa pergunta foi muito interessante, porque às vezes a gente usa um material que nem é caro, mas que tem um efeito fantástico. Então, por isso que é muito importante a pesquisa de materiais, né? Porque às vezes a gente sim. consegue uma solução com um material muito simples, mas que ele cria um efeito incrível e É, isso, sofisticado. É muito isso bacana. eu já percebi isso mesmo. Você às vezes está numa peça de teatro, você imagina que aquilo ali é de uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Um outro material Uhum. e a sensação que está dando é de uma coisa super. Poderia ser uma coisa cara, né? E às vezes é Exato, e não é, né? uma Uma coisa coisa, às vezes, até barata, um né? tecido, às vezes até um tecido ordinário, assim, mas com a influência da luz, né? Às vezes faz uma parceria com a luz e isso cria um efeito fantástico. É muito legal. E É, por isso é muito importante estar atualizado, né, acerca dos materiais e buscar alternativas mesmo que sejam é. economicamente mais viáveis. A Cristina Ferrarese está perguntando aqui, cenografia de eventos, você acha mais desafiador? E eu acho que a cenografia de eventos, ela é um pouco diferente porque você está servindo a um cliente, assim, a uma marca, então tem uma pegada comercial, né? É um pouco diferente, assim, o objetivo final. Eu acho que é mais, assim, funcional, né? Isso é importante, assim como no design de interiores. Você tem que ter uma funcionalidade, né? Você não vai botar uma mesa que de repente fique muito grande no espaço, né, só. Você não pode, né? A Sim, iluminação tem que ser sim, direcionada, tudo tem que servir a pessoa que vai sim. utilizar. Uma coisa que na cenografia a gente, às vezes, brinca com isso, ao contrário, né? A gente pode botar, de repente, em cena uma mesa gigante justamente para falar que aquele personagem é excessivamente poderoso, sei lá, coisa que o valha. Uhum. Uma coisa que a gente jamais faria num ambiente comum, né, do cotidiano. Né? E eu acho que a cenografia para os estandes, para as lojas, eles têm que ter essa funcionalidade. Né? Uma cenografia que ela está mais a serviço, né, do cliente, no sentido que é uma coisa comercial, né? Ela está ali para vender um produto. Né? Então a Ah, cenografia não pode sim, estar, né, ela tem que estar realmente a serviço. Né? Ela é mais sim. prática e mais funcional, eu acho. Olha, a Cristina Pereira está pedindo para você falar do cenário da tartaruga de Darwin. Conta aí Olha, pra então, gente. é uma peça que, inclusive, ela fez, né? Ela era a tartaruga, né? A Ah, tartaruga de sim, Darwin. É muito sim. interessante. É um espetáculo que aproveita para contar toda a história do século XX através dessa personagem que ela fazia, que é a Harriet. Ela encontra um professor e ela vai falar para ele que a história não é daquele jeito que está nos livros, que ela estava lá, ela estava em Guernica, quando teve o bombardeio. Ela começa a indagar o professor e dizer que aqueles livros todos que ele escreveu estão errados. É muito curioso, assim, é um texto em espanhol. É uma comédia, ao mesmo Ai, tempo que também tem doses de drama, porque conta toda uma história triste da humanidade, né? Das guerras e tudo. E ela passou por tudo aquilo e sobreviveu como uma tartaruga, que é muito resistente, né? É um animal muito resistente. E o sim. cenário, apesar de parecer assim óbvio, eu escolhi fazer um casco, um grande casco, mas a luz vazava pela estrutura só porque eu escolhi uma malha metálica. Eu pesquisei muito esse material e eu escolhi uma malha metálica. E o George Hum, Bravo, né, que é o meu cenotécnico, meu amigo e arquiteto e cenógrafo também, ele construiu aqueles hexágonos, né? Porque o casco da tartaruga é composto por sim. hexágonos, se eu não me engano, um Uhum. octágono.
hexágono, e ele calculou e ele fez um casco e os atores ficavam dentro desse casco, né? A luz, né, passava pelo casco, iluminava os atores que estavam no escritório do professor, do tal professor que recebia essa senhora de quase 200 anos, Ai, que é a nossa, Cristina. que interessante. Nossa, deve ter ficado Muito. espetáculo, né? Deve ter ficado bem Sim, bacana. Olha, ficou bacana. O Rogério Belório está perguntando aqui, Letícia, quem são suas inspirações nas suas criações? Pois é, então, eu costumo me inspirar muito nas artes plásticas, né? Eu gosto muito dos pintores clássicos mesmo, como Goya, né? A gente estava falando agora dessa situação, né? Claro que Guernica é pintado pelo Picasso, né? Mas eu gosto muito dos pintores espanhóis, eu gosto toda da pintura europeia e eu costumo usar meus livros de história da arte mesmo para buscar no quadro a paleta de cor e às vezes o temperamento, né, do quadro, ele me dá uma ideia. Eu começo pela paleta e muitas vezes aquele quadro também me inspira nos traços, né? Que daí eu começo a riscar um croquis, né, do que eu vou desenvolver. Às vezes as minhas inspirações são essas, mais requintadas, e às vezes a minha inspiração é o cotidiano mesmo, é uma coisa bem simples, né? Eu até quando eu falei para você, Sol, do negócio do material, eu lembrei de um espetáculo que eu fiz, que era muito Ah, interessante, é uma comédia chamada Solteira, Casada, Viúva, Divorciada. E eu pensei, nossa, é a história de umas mulheres, é umas mulheres louquíssimas, todas tinham histórias terríveis para contar, mas era engraçado. E eu falei, como é que eu tinha pouquíssimo dinheiro, como sempre, aquela coisa, era uma peça bem alternativa. E daí eu falei, como é que eu vou fazer esse cenário? E daí o que eu fiz? Eu fiz um varal não, uma estrutura, como se fosse um varal de bolsas, mas com inúmeras bolsas. Mas bolsas, eu comprava bolsas nessas feiras, shopping chão, que a gente chama, né? Que vende bolsa R$ 2. ah, Eu não comprei bolsa. Eu comprei assim umas 100 bolsas. Porque eu pensei, nada define mais a mulher, assim, não tô querendo ser machista de do forma que alguma, uma né? bolsa, Mas assim, gente. bolsa é o universo da mulher, né? E daí era uma chuva de bolsas, assim, penduradas, sabe? É bolsa No, e como pano de sapato, fundo. né? Bolsa e sapato. Como... É, e daí eu consegui fazer com muito pouco, em abundância, né? Olha que interessante. O É. Ricardo está perguntando aqui, Ricardo, qual a tendência atual para o design de interiores? Olha, eu vou falar para você assistir segunda-feira que vem a live com o arquiteto Juliano Canatelli, que vai ser o assunto, vai ser esse, vai ser tendências no design de interiores. Vai ser bem rico também, não percam, hein? Semana que vem. Aí, ó, ó o Juliano aqui. No fundo, o design de interiores é uma grande cenografia, exatamente. A Sim. diferença é a resistência dos materiais e a usabilidade, realmente. Definiu Sim, bem, definiu. Juliano. Deixa eu ver se tem mais É, na alguma. cenografia, a gente está muito também de acordo com uma dramaturgia, né, Sol? A gente também tem que obedecer uma Ah, dramaturgia. A gente está muito subordinado a isso, é uma criação que sim, depende muito, né? A gente tem que realmente criar uma atmosfera dos personagens, né? Então, você vê que às sim. vezes um filme, às vezes o ator nem apareceu em cena, mas já mostra o ambiente, você fala, já entendi o que vai acontecer, né? Às vezes um filme assim, você fala, esse apartamento, pronto, vai acontecer um crime agora, né? Tem umas coisas assim, né? A É, cenografia dá uns palpites, né? Existe toda uma expressão, né? Toda uma opinião ali na cenografia, né? Não é simplesmente é, um espaço que exprime uma opinião sobre o personagem, né? Geralmente que vai aparecer. realmente. É. É... Ah, o Juliano colocou que os moradores também são personagens, é. Então, É verdade. Luanda que tá com saudade de teatro. Tá todo mundo, né, com saudade de Pois teatro, é. gente. Demais, né? Teatro, shows, muita saudade mesmo. Mas E esses espetáculos vamos online não são a mesma acreditar. coisa. Ah, não é, né? Não é a mesma coisa. Não é? Mas vai É, passar, gente. Vai passar. Vamos ter esperança. Que tem que seja o ter. mais rápido possível, né? Vamos fazer aí a nossa campanha para vacinação para todo mundo ser vacinado, né? Sim, isso é importante. Que é isso que é importante, que a gente vai ficar Claro. sossegado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que, olha, eu amei fazer Tá. essa live, foi Ai, que riquíssima. bom. Eu acho que Eu todo também mundo que adorei. está aqui gostou, né? E aprendemos tantas coisas, né, gente? Muito. Digam aí se vocês gostaram. Eu ia perguntar de onde era o pessoal, de que cidade, Hum. esqueci. Eu acho que tem pessoas aqui de tudo quanto é lugar. A Olha, maioria eu acho que é do Rio, né? Mas
Tem É, pessoas aqui, entrou mais uma, a Carla entrou aqui. Já estamos quase no finalzinho. é. Será que tem mais É, alguma pergunta? alguém tem mais alguma pergunta? Ah, eu tenho uma. Você, em algum momento, você pensou em fazer arquitetura ou design de Ah, interiores? Acho que você tem uma história aí para contar, né? Você me tenho. falou. Tem uma história para contar, sim, Sol. Eu, quando era novinha também, isso eu tinha assim, um pouco mais de idade que o Augusto, meu filho, eu adorava aquelas revistas de decoração, Casa Cláudia, Casa Jardim, isso era um presente para mim. Eu chegava em casa e falava, cadê a Casa Cláudia? Era tudo que eu queria. Eu ficava vendo aqueles projetos, folheando, e eu ficava fazendo desenhos, assim, de planta baixa, imaginando casas e tal. Olha, Eu tá era vendo? apaixonada. É, até meu pai E, brincava, me e, chamava de Casa Cláudia. O pessoal da minha família é muito zoador, sabe? O meu pai falava, a gente, Leti é muito Casa Cláudia, para eu dizer que eu fiz era muito chique. coleções, né? Eu tinha coleções, eu tinha tanta revista. Até que chegou uma Olha, hora, né? Evento na a internet, gente não gente, tem como guardar. não tem mais sentido eu ficar guardando essas revistas, Pois né? é. Mas Aí você sabe, doei. eu também, eu não Diga. pude guardar mais as minhas, mas você sabe que me salvou uma Casa e Jardim. Eu tenho duas edições da Casa e Jardim encadernadas pela minha avó, dos anos 50 a 60 e 60 a 70, eu acho, ou 55 a 60 e 60 a 65. E essas revistas foram maravilhosas para uma pesquisa de um filme de época que eu fiz. Para Olha dois filmes de época que só, eu fiz. tá Foram fantásticas, com vendo? o mobiliário da época, para poder escolher de forma correta, né? Então, quando eu ia nos antiquários e tal, eu pesquisava antes naquelas casas jardim da minha avó, encadernadas lindas, assim, com uma capa de couro, sabe? E ela escreveu, assim, com letras douradas, enfim, aquela coisa, minha avó sempre Olha fazia essas coisas. que chique, Muito hein? caprichosa. É, Essa e é chique. eu tenho até hoje essas revistas, que são material meu de pesquisa mesmo, Ah, que muito legal. especiais. Essas eu guardei, porque estão muito Bem bem bacana. cuidadas, né? Encadernadas. Mas eu adorava esse universo que as revistas mostravam ali, eu achava fantástico isso. E eu sempre gostei de modificar os ambientes, aquelas coisas de criança, né? Mas enfim, cada criança tem um tipo de gosto e brincadeira, né? Eu gostava mesmo de mudar as coisas. Eu sempre achei que isso interferia no nosso jeito, no nosso emocional mesmo, né? Outro dia eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Eu achei muito interessante o que você Sim, falou. sim. Como o ambiente pode nos transformar, nos modificar. Com certeza, com certeza. O Isso é ambiente, muito especial. ele interfere né, no nosso, em nós, né? No nosso dia a dia. Eu falo muito isso, sabe? O ambiente tem que estar conectado com você, você conectado com o ambiente, você tem que se sentir bem naquele ambiente, né? Você tem que, Exato, para você ser feliz, né? Eu estou vendo claro. aqui a Bianca perguntando se vai ficar gravada. Bom, se eu não fizer nada de errado aqui, quando terminar, vai ficar É. gravada. Vai ficar Ah, gravada e vai para o feed. E quem quiser ver de sim. Ah, novo, que né? bom. E a gente pode ver, ótimo. É, e a Regina está comentando aqui, muito interessante essa apresentação para estudantes que estão querendo, né? Escolher Claro. aí a profissão dentro desse ramo aí, Uhum. né? Arquitetura, Sim. design e cenografia. Realmente, foi uma apresentação Ah, bem. Eu Sol, acho que eu também deu queria para ter falar. uma ideia. Fala, Eu queria fala, só falar querida. mais uma coisinha, porque eu vi você contando uma história de que você às vezes entra num lugar e tem um móvel antigo, né? E você procura incorporar aquilo no projeto seu, mesmo sendo uma coisa que às Sim, vezes não recorta um pouco, mas você procura reformando e tal. Isso é uma ideia que eu tive com essa oficina que eu comecei a criar agora com umas amigas, na verdade com a minha amiga Carol. Eu criei uma oficina chamada Oficina Pequenos Sonhos. A gente também tem essa página, é olha. outra, é a terceira página minha no Instagram. E daí a gente está fazendo aquela que aproveita ao máximo, né? E lá eu vendo as colagens e a gente também está desenvolvendo várias peças de papel, derivadas do papel. Mas a minha ideia inicial na oficina era pegar móveis antigos e peças antigas de decoração e transformar e dar uma outra cara, né? Porque eu acho muito interessante essa coisa do upcycle, né? Sim, E eu comecei a sim. estudar um pouco sobre isso e você falou desse móvel, né? Dessa coisa da gente não descartar, mas a gente dar uma repaginada. E eu É acho uma esse trabalho super repaginada. eu acho que esse Sim, trabalho casa com a cenografia, casa com o design de interiores.
né? E é um trabalho que pode ser desenvolvido assim e também é fabuloso, porque vira uma peça única, né? Guarda aquela memória, como você falou bem, né? Sim, E a então gente vocês estão consegue fazendo esse tipo de trabalho? Vocês A estão gente pretende, pegando. a gente pretende inserir na oficina. A gente ainda não começou, porque isso também exige um capital, na realidade, que a gente ainda não tem. É, Então, a gente está desenvolvendo peças como as colagens, ela faz velas também. Também as velas foi um pouco o trabalho do upcycle, porque a gente frequentou feiras de antiguidade e escolhemos xicrinhas, coisas assim antigas, e ela fez as velas dentro desses objetos. Então, uma coisa muito especial, muito delicada, sabe? Assim, até para presentear. E agora a gente está desenvolvendo flores de papel. A gente está querendo agora ir mais em direção a essa coisa do papel, quer dizer, explorar esse material papel, né? uhum. Para a gente criar também uma identidade da oficina. Mas é uma oficina feminina, por isso que eu queria falar também, porque como hoje é Dia da Mulher, né? E falar que é bacana a gente se apoiar, né? É muito importante isso, a gente criar uma Ah, rede, muito, né? muito Eu acho muito, importante. a gente se fortalecer, né? Eu É. acho que isso Eu, é muito eu válido. até entrei agora numa rede, chama Mulheres em Rio, sabe? De Hum, empreendedoras. que Eu legal. acho muito interessante essa união, porque vai surgindo parcerias, né? Você vê, você está Sim. falando aí da sua oficina, é um serviço que até tinha umas meninas que faziam ali em Santa Teresa, e Hum, depois eu não não vi vi mais. mais, eu acho que elas pararam de fazer, porque às vezes a Uhum. gente precisa, né, de dar um up, uma transformaçãozinha numa peça antiga, né, às vezes botar com uma cara mais atual, né, Sim, para aham. aproveitar o móvel. Então, assim, esse tipo de serviço é muito importante para a gente, né, Uhum, muito. para qualquer um que queira Claro. fazer alguma coisa diferente em casa. Pessoal, tá bom demais. Foi maravilhosa a live. Eu agradeço a presença de todos aqui, viu? Muito, muito, muito Bom, mesmo. Estou muito feliz. E segunda-feira nós vamos ter com o arquiteto Juliano Canatelli, que a gente vai falar de tendências, né? As tendências que começam lá na Europa, nos Estados Unidos, como é que elas chegam aqui, quanto tempo demoram para chegar. O Juliano olha, fez, ele é arquiteto, fez interiores lá em Milão. Então, assim, também vai ser muito rica que bacana. a nossa live. Eu vou ter que fechar, vamos terminando por aqui, porque eu estou com medo de perder, de Nada. perder, que Não, não, ó. eu quero salvar aqui, vou deixar no feed. Quem entrou na Ótimo. metade vai ter oportunidade de assistir toda a live, viu? Ó, arrasaram, foi lindo, Bianca. Obrigada, Sol. Ah, a Lu entrou agora também. Pessoal, assiste depois, desde o início, Depois dá para assistir, que dá para foi muito acompanhar. E não rica a deixa de seguir a live. página, hein? E Não não deixa de seguir minha é, página de siga a colagens. página de colagem. Fala aí o nome, Cristina. Ô, Cristina, ó, chamei sua mãe. Colagens Letícia, Let. Minha página é Colagens Let. você consegue Colagens escrever Let, aí? Let é o diminutivo do meu nome, é Colagens Let. E lá tem todas as minhas colagens, todas estão à venda. Qualquer dúvida pode mandar perguntas pelo direct, né? Que eu respondo, eu faço entrega, né? De Aí. Motogirl, inclusive, para também fortalecer, né, as Ah, mulheres, isso também aí, olha aí, investidores, Mulheres também Unidas. empreendedores. É, e é isso. Muito Conto com legal. vocês. Ó, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, que eu sei aqui. Olha que legal. Eu sou Ah, paulista. você é paulista, Sou Letícia? Ah, paulista, não com esse sabia. sotaque, mas eu sou. É, Sou eu acho. paulista, eu sou uma paulista A carioca. Cristina escreveu aqui, a Bianca também. Pessoal, vão lá na página da Letícia, segue ela, vê os trabalhos lá com ela. Gente, um beijo grande, boa noite para todos e muito feliz de ter recebido vocês aqui, viu? E agradecer demais a Letícia de ter aceitado esse Ah, convite. E obrigada a vamos você, ter Sol. Muito outros. obrigada pelo Agora a gente convite. já vai ficar craque, vamos fazer outras. Vamos! Agora foi a nossa estreia. Foi a Deu tudo nossa certo. estreia hoje, deu tudo certo. Bom, Beijo grande, gente, para todo um mundo. Deixa eu beijo. fechar aqui. Fecha. Tchau, Sol.